introduzir esse assunto, para que nós entendamos realmente o que significa o Sermão do Monte. Versículo, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele, os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: por que Jesus subiu ao monte e trouxe esse sermão? Foi o primeiro sermão de Jesus, tão prolongado, tão longo, que pegou 3 capítulos da Bíblia. E por que o Mateus, o evangelista Mateus, relatou com detalhe? Nós sabemos que no Velho Testamento, quando Deus chamou o povo, quando Deus criou todas as coisas, ele não era conhecido de todas as nações, ele era conhecido de alguns. Abraão, depois de 400 anos que Abraão foi levantado, é que Deus tomou a potência da época do Egito para ele tornar conhecido. Ele abriu o Mar Vermelho, fez coisas extraordinárias, usando a maior nação do mundo para que fosse conhecido, para que o nome dele fosse conhecido. Ele ficou conhecido porque através das pragas que foi derramado no Egito, ele destruiu toda aquela potência. Isso, o mundo todo ficou sabendo. E quando abriu o Mar Vermelho, o mundo inteiro ficou sabendo. E depois que ele tornou-se conhecido por todas as nações, o Senhor tirou aquele povo do Egito, ele então levou Moisés ao monte e Deus deu os 10 mandamentos. O que significa os 10 mandamentos? As leis morais. Porque nós sabemos que as leis cerimoniais, ao todo, em torno de 613, alguns dizem até 619, mas a maioria concorda que são 613 leis cerimoniais. Mas dessas leis, Deus, com o seu dedo, escreveu na tábua os 10 mandamentos, porque são leis morais. Aquelas ali são as leis que regem o ser humano para ele se aproximar de Deus, E agora, quando Jesus sobe o monte, ele sobe o monte como se fosse o Sinai do Novo Testamento e traz ali, no Sermão do Monte, as leis que vai controlar o reino de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele é rei. Mateus apresenta Jesus como o rei dos reis. Então esse rei sobe ao monte e vai estipular leis. As leis que vai ser, agora não é mais lei praticada, mas leis que vai estar dentro do coração do homem. Então todo o Sermão do Monte é a base de toda a Bíblia Sagrada, porque o Senhor vai tratar com o nosso coração. É o que diz a Escritura, o propósito de Deus estabelecer leis dentro do coração do homem, E Jesus, quando ele vem, ele sobe ao monte, ele vai tratar de quem? Ele vai tratar do interior do ser humano, ele vai tratar do coração, porque a lei vai estar dentro do coração do homem. Ele vai tratar então de furar o homem interiormente, para que ninguém mais precise ensinar o homem. Então veja que a promessa do Velho Testamento, a promessa é que Deus estabeleceria um novo conceito. Então, quando Jesus veio, ele disse em Mateus 5, ainda nós vamos citar, versículo 17, ele diz que ele veio cumprir a lei. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim anular, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido.
Evangelho de Mateus foi escrito para os seguidores de Cristo, os seguidores do reino. É o rei trazendo as leis do seu reino. Porque Deus, quando Ele faz a obra na vida do homem, Ele trabalha no interior do homem. Aquilo que o homem só não dá conta, o poder de Deus faz. Quando Deus derramou o Espírito Santo no dia do Pentecostes, 50 dias depois que Jesus subiu ao céu, porque a promessa que Ele mandaria um consolador para ficar com a igreja. Quando o Espírito de Deus desceu, a gente tem a impressão que só aquele povo recebeu. Não, foi Deus, Espírito Santo, a pessoa, desceu para a terra. Ele desceu para a terra para habitar com os homens, para habitar com o povo de Deus. Então, o Espírito de Deus, o Deus Espírito Santo, Ele está na terra, Ele está fazendo morada em nossa vida, está mudando o nosso interior, mudando aquilo que é impossível para o homem, Deus está fazendo. E nesse ensino de Jesus, o Senhor está tratando com o quê? Tratando com com a minha pessoa, com o meu interior. E a palavra de Deus, toda a Bíblia, é baseado nesses ensinos de Jesus. Toda a palavra, porque esse sermão do monte é a legislação do reino de Deus, é a lei que domina no reino do rei Jesus. Por isso que o Senhor, Ele escreveu, Ele ensinou os seus discípulos, ensinou a igreja, porque isso é para todos os seguidores de Cristo. Como eu falei, quando esse livro foi escrito, quando Mateus relatou os ensinos de Jesus, a igreja já havia mais de 50 anos. Então, aproximadamente, ninguém sabe ao certo a data que foi escrito o Evangelho de Mateus, mas aproximadamente foi no ano de 80 a 85. Então Pedro já tinha morrido, porque Pedro, quando no capítulo 16 de Mateus, Jesus já eleva Pedro para começar a igreja. A gente sabe disso, que Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a igreja. Então Pedro já foi elevado por Jesus para levantar a igreja do Senhor. E nós sabemos que esse evangelho ele foi escrito. Tudo aqui fala reino dos céus. Tudo que está escrito nesse evangelho é ensinando, é doutrinando os seguidores de Cristo a aprender, a se humilhar, a se desfazer de si mesmo e seguir as leis do reino de Deus. Aqui está dizendo, olho por olho, dente por dente. Jesus, porém, Jesus falando, vos digo que não resistais o mal, mas se qualquer bater na face direita, oferece-lhe a outra face. É uma renúncia totalmente da nossa vida, uma renúncia de se alguém me der um tapa na cara, não quer dizer que vai te bater no rosto, mas isso simboliza que se alguém nos fizer mal, nós não vamos buscar revidar o mesmo mal. A gente vai entregar essa justiça, entregar na mão de Deus, Ele vai nos justificar. Por isso a Bíblia diz, oferecer, me der um tapa no rosto, ofereço o outro lado, porque eu não posso revidar, eu não posso buscar minha própria justiça, eu não posso agir olho por olho, dente por dente. A nossa natureza quer olho por olho e dente por dente, mas o sermão do monte, a lei do reino de Deus, as leis do cidadão do reino, nós não podemos fazer a nossa própria vontade. Versículo 43, ele diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo
será o teu inimigo. Não é isso que a gente faz? Nós amamos aquele a quem nos faz bem, nós temos amizade, mas se alguma coisa der errado com ele, já não serve mais para nós. É uma verdade. Isso não acontece só comigo. Não é só, será que é só eu que sou tão ruim? Porque às vezes a gente luta com a gente mesmo para poder aceitar as coisas. Por quê? Porque o nosso eu é grande demais. Nosso ego é maior do que nós. E esse sermão, ele vai bater em cima desse ego. Ele vai trazer a natureza de Cristo para a nossa vida. Ele vai trazer a essência. O exemplo disso, nós temos Jesus. Jesus é o exemplo de tudo. Mas Davi, vamos para o ser humano como nós. Davi, lembra aquela história lá, quando Ziclag, foi invadida? Todos aqueles 600 homens que estavam ali liderando, todo mundo beijando os pés de Davi, Davi sendo guardião de todos aqueles homens. De repente a coisa está errada, os bandidos vêm e levam todas as mulheres, filhos, tudo que tinha, e quantas voltam, tudo. Mas o que aconteceu? Todos aqueles homens, no desespero, queriam o quê? Matar Davi e apedrejar. Acabou. O chefe já não servia mais, já não era mais bom. O que Davi fez? Ele revidou? Não, foi chorar aos pés do Senhor, buscar direção. Isso aí é um exemplo dessa lei do reino de Deus, é um exemplo de pessoas humildes de coração, pessoas quebrantadas pelo poder de Deus, porque a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, o ego dele não era maior do que ele sabia submeter. Que nós, quando a gente estiver estudando aqui, versículo por versículo, a gente vai falar mais de perto. Existe a natureza mansa, naturalmente, essa é a natural, nós estamos falando, não é da natural, é da essência de Deus na vida do homem. Que existem pessoas que têm natureza mansa, mas não é, quando a gente estiver estudando, nós vamos ver que não é o natural da pessoa, é o poder de Deus na vida do ser humano, é a transformação, aquilo que era impossível para o homem, o que era impossível para nós tratar, porque quantas vezes nós falamos para nós mesmos, prometemos para nós mesmos que nos consertar, nunca mais fazer isso, depois não está fazendo tudo de novo, porque nós não damos conta de nos consertar. Por isso que nós temos que chegar na presença de Deus com sinceridade. Senhor, eu tenho essa fraqueza, eu preciso ficar curada e começar a ministrar a palavra de Deus sobre a nossa vida, para poder sermos curados. Que existe fraqueza que você sofre porque tem aquela fraqueza, às vezes até pecados. Muitas vezes as pessoas servem na presença de Deus, ninguém peca por prazer, peca porque não consegue vencer fraqueza, mas logo vem o arrependimento ou o remorso muitas vezes, Mas o que acontece? Falta o que em nós? Falta a sinceridade diante de Deus, mostrar: Senhor, eu tenho essa fraqueza, eu não dou conta de me consertar, me ajuda. E começa a ministrar a palavra sobre a sua vida. Deus vai libertando, Deus vai purificando, porque o Espírito Santo, Deus, está na terra. A Bíblia diz que o dia, como eu falei, ele desceu o dia do Pentecostes, ele não desceu só, ele desceu para estar em toda a terra. O Espírito de Deus, o Senhor diz que a glória de Deus está em toda a terra, todos os lugares ele está. Agora, onde ele habita? Em você e em mim,
E Ele é que nos ajuda na nossa fraqueza, né? Não diz lá em Romanos, né? Que Ele intercede conosco, que Ele nos, até com gemido inexprimível, porque Ele está nos ajudando. O que falta em nós muitas vezes é a sinceridade diante de Deus. Nós temos que expor para o Senhor as nossas fraquezas, os nossos defeitos, ser honestos diante de Deus. Tem que ser honesto, dizer: Senhor, eu tenho esse defeito horrível, preciso de cura, preciso de libertação. Aí o Evangelho de João diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando nós somos libertos, nós não temos mais necessidade daquela prática. A libertação nos isenta do desejo de praticar. Porque quando há uma libertação, aquilo não mexe mais contigo, saiu da tua vida. Porque se Jesus libertou, acabou. Então o que nós precisamos é ser honestos diante de Deus e mostrar para Ele as nossas fraquezas. Ó Senhor, eu não dou conta, eu não posso, mas o Senhor pode. Se o Senhor me libertar verdadeiramente, eu serei liberta. Não precisarei mais praticar tal coisa, né? Louvado seja Deus. Vou concluir aqui, né? Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Essa era a lei, não era obrigado, tanto que havia inimizade contra. Nós vamos falar no Sermão do Monte, vai bater sobre isso também, né? Agora diz: amai vossos inimigos. É fácil amar o inimigo? Bendizei os que vos maldizem. Se eu ficar sabendo que alguém falou mal de mim, a gente quer falar mais, não é? Mas a Bíblia aqui no Sermão do Monte, Jesus está ensinando que eu preciso, se Ele está falando mal de mim, eu tenho que falar bem dele. É o contrário. Eu não vou fazer a mesma coisa que Ele está fazendo. Eu tenho que amar o inimigo, bem dizer, ou seja, falar bem daqueles que falam mal de mim. Fazer bem aos que vos odeiam. Eita, não é fácil. Porque uma amiga é muito fácil, né? Uma pessoa que a gente está ali na amizade, né? Não tem nada contra, não fez nada contra a gente. É muito fácil a gente amar. Eu tive um amor de Cristo. Mas quando essa pessoa começa a te perseguir, falar mal de você, te maldizer, além de você ter que amar, você precisa falar bem, você precisa fazer o bem para aqueles que te orar, pelos que vos maltratam e perseguem. Maltratar é machucar, bater, talvez, né? Mas maltrato nem sempre é físico também, né? Mas orar por aqueles que te maltratam. Eita, aí não é fácil não. Mas é Jesus que está mudando. Aqui é a lei do reino. É a lei do cidadão do reino. Nós queremos um dia estar com Ele, queremos? Então nós vamos ter que nos enquadrar, né? Nos ligar e fazer disso aqui a nossa regra. Fazer disso aqui, observar essa palavra e colocar em prática na nossa vida. Porque o Sermão do Monte é prática. O Sermão do Monte é prática para o cidadão do reino de Deus, do reino dos céus. Aqui é a lei que vai viver. O Senhor está nos ensinando hoje, porque um dia nós vamos estar vivendo esse reino, literalmente. Um dia nós vamos estar nessa prática verdadeira. Então nós temos que colocar hoje em prática para poder estar lá um dia, né? Que a gente está começando no capítulo 5, versículo 1 em diante. Nós vamos tratar versículo por versículo cada bem-aventurança. Depois vamos entrar sal da terra, né? Tudo vai falar, tudo vai
vai nos colocar, é a lei que nós vamos colocar em prática no nosso coração. Nós vamos entender que quem está ensinando, quem está ensinando para os seus discípulos é o próprio Deus. Se é o próprio Deus, nós temos que colocar em prática na nossa vida. E nós vamos, como eu falei, fácil não é, mas precisamos nos esforçar. Precisamos nos esforçar porque nós queremos um dia estar com o Senhor. Como o Senhor disse, aquela passagem de João Batista, né? Que João Batista foi um grande profeta, o próprio Jesus. O próprio Jesus testemunhou de João Batista. Mas ele disse que o menorzinho no reino de Deus era maior do que João. Sabe por quê? Porque João Batista não entendeu o mistério dele. Ele foi aquele anjo de Deus enviado para preparar o caminho do Senhor. Ele foi aquele que veio para limpar, tirar as imundícias para o Cristo chegar. Porém, ele não entendeu o mistério. O que aconteceu com ele? Ele foi morto, perdeu a cabeça, e Jesus ficou triste, mas não pôde fazer nada, porque João Batista não entendeu. Ele continuou com o seu ministério paralelo. Depois ele perdeu ele nem sabia mais se era o Cristo mesmo, aquele que Deus já tinha revelado quando ele foi batizado, já tinha revelado que era o Cristo. Ele ouviu a voz do céu quando ele batizou Jesus, e depois ele estava lá no cárcere preso. Ele mandou perguntar se era mesmo o Cristo ou se esperaria outro. Aí o próprio Jesus respondeu com as Escrituras, com o profeta Isaías, para ele entender que era verdadeiramente o Cristo. Aí Jesus fala assim, que triste daquele que se escandalizar nele, que achar nele uma pedra de tropeço, porque Cristo chegou, tornou-se para João Batista, no final de tudo, tornou-se uma pedra de tropeço para ele. Ou seja, João Batista tropeçou na pedra, né? Ele não entendeu que ele ali, depois que ele batizou Jesus, ele tinha que largar tudo e seguir. Não, ele ficou com os discípulos ainda, um ministério paralelo. Quer dizer, então começou a ser pedra de tropeço, né, na obra de Deus, sem entender, porque João Batista, como o próprio Jesus falou, dos nascidos de mulher, nunca houve um profeta maior do que ele. Mas no reino, aqueles que entendem essas leis do Novo Testamento, esse sermão, esse ensino de Jesus, quem entender e botar em prática é maior, menorzinho nesse reino, é maior do que João Batista, porque entende o que é o reino de Deus. O reino de Deus nós falamos todos os dias, mas parece que não desce para o nosso entendimento o que é a profundidade que é o reino dos céus. E nós temos o tempo hoje, esse tempo da igreja na terra, é o tempo que nós temos que aprender essas leis, nos colocar, trazer a essência de Cristo para a nossa vida, viver em conformidade com a palavra, matando o nosso ego a cada dia, porque nós cada dia precisamos pisar em cima de nós mesmos, para que nós não venhamos ser envergonhados diante da sociedade, diante dos homens. Louvado seja Deus. Se alguém tem alguma pergunta?